Olá, aqui é o professor Ramon, falando do Entenda a Programação de uma vez por todas, e estou aqui para dar continuidade à série de vídeos de correção dos exercícios desse post aqui, que é a estrutura de um programa. Então, nos outros dois vídeos anteriores, nós corrigimos os exercícios 1 e 2, e neste aqui, nós vamos corrigir o exercício 3, tá? Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, acho legal você dar uma olhada neles, tá? Volta e meia eu comento alguma coisa, alguma dica, alguma boa prática, então é sempre bom dar uma olhada nos vídeos anteriores. Para corrigir o exercício 3, então, o que é importante fazer sempre, que eu até não passei um pouco batido nos vídeos anteriores, é que a gente sempre leia o exercício com atenção, tá? Então, vamos ver o que o exercício 3 pede. O exercício 3 pede que a gente escreva um programa que mostre um tabuleiro de jogo da velha. E ele dá o modelo desse tabuleiro, a forma como ele quer que seja impresso na tela, como ele quer que seja mostrado na tela. Então, como eu comentei nos vídeos anteriores, para resolver esse exercício, como o objetivo deles é mais a gente treinar a parte de criar um programa e escrever na tela, é sempre interessante a gente ver linha por linha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse programa é conseguir imprimir esta linha aqui na tela, tá? Essa primeira linha aqui. E para isso a gente vai abrir o Portugal Studio, que o meu já está aberto aqui. Nós vamos clicar nesse ícone para abrir um novo programa e começar a escrevê-lo, né? Então, para escrever a primeira linha, a gente vai usar o comando escreva. E eu sempre tenho falado para a gente abrir e fechar o parênteses para não esquecer no meio da programação acabar esquecendo de fechar. Normalmente a gente esquece de fechar. E a gente vai dentro do parênteses, põe aspas, abre e fecha. A gente, apesar de serem iguais os símbolos, né? Mas a gente ia falar de abrir aspas e fechar aspas. E aqui dentro vai o texto da nossa mensagem, da nossa primeira linha. E se a gente observar, é um X seguido de uma barra em pé, naquela sala que a gente chama de pipe, seguido de O, seguido de pipe. E lembrando, né, que a gente não pode esquecer que é importante a gente levar em conta esses espaços que estão aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira linha é espaço X, espaço pipe, espaço O, espaço pipe. Tá? Olha só. Espaço X, espaço pipe, espaço O, bolinha, que é a letra O, espaço pipe. Como eu tinha dito anteriormente, é sempre bom a gente, conforme vai fazendo o programa, além de testá-lo, ir gravando ele, né? Então, nesse caso aqui, eu vou primeiro testar o programa. E eu já comentei nos vídeos anteriores da tecla Shift F6, essa tecla de atalho. Então eu vou usá-la aqui. E a gente vai observar aqui na saída do nosso programa que ele imprimiu a mensagem como a gente gostaria que ela fosse impressa, sem problema nenhum, tá? Então, para dar continuidade, nós vamos o quê? Olhar para a próxima linha que tem que ser impressa. Então a gente vai no exercício e vai prestar atenção que a próxima linha é essa linha aqui, né? Não é essa, tem que tomar cuidado, né? Nós temos essa próxima linha aqui, que é 3 tracinhos, 3 sinais de menos, seguido de um sinal de mais, seguido de 3 sinais de menos, outro sinal de mais, seguido de 3 sinais de menos. E a gente passa essa informação para o nosso programa, para que o computador execute também. Vamos lá, a gente tem que escrever, então a gente manda o comando escreva, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. E aqui dentro a gente coloca aquilo que a gente acabou de ver. 3 tracinhos, 1 x, 1 mais, né? 3 tracinhos, 1 mais, 3 tracinhos. E se a gente mandar executar esse programa, a gente vai perceber, e talvez você já deve ter percebido, já que a gente nos outros dois vídeos chamou bastante atenção para isso, que como a gente mandou o computador escrever esse texto seguido deste texto, foi o que ele fez. É esse texto seguido deste texto aqui, né? A gente não mandou ele pela linha, né? Lembrando mais uma vez, apesar de nós temos duas linhas no nosso programa aqui para fazer a impressão desse texto, né?
a gente não mandou o computador imprimir, né, o pula-linha. Então a gente tem que fazer isso. E a gente faz isso colocando uma sequência de escape barra invertida N, né, no lugar que a gente quer que seja feita a pula-linha. No lugar que a gente quer que pule a linha. Tá? E nesse caso, no final, né? Nesse momento aqui, a gente quer que ele pule uma linha, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, neste momento aqui, logo após essa barrinha, a gente quer que ele pule uma linha. Então, é por isso que a gente põe esse carinha aqui, tá? Se a gente agora testar, então Shift F6, tá lá, ó, saída do programa está saindo de acordo com o nosso exercício. Voltando ao exercício, nós vemos que a próxima linha são 3 espaços em branco, seguido de um pipe, seguido de espaço, X espaço, seguido de um pipe. Tá? Então, nós vamos fazer isso lá. Escreva, abre, fecha, espaço, pipe, espaço, X, espaço, pipe. Não vamos esquecer, vamos já começar a colocar os barra N aqui, né? Nossas pula-linhas. Então, se a gente fizer um Shift F6 aqui, tá aqui, ó, a impressão dessa próxima linha tá certinho aqui, tá? Se a gente olhar a continuação do exercício, vemos que a próxima linha a ser impressa é uma que a gente já fez aqui em cima, né? Então, basta que a gente copie essa linha, esse comando aqui, faça um Ctrl C e na linha de baixo aqui dá um Ctrl V e nós temos o comando aí preparado, certo? Então se a gente fizer um Shift F6, olha só, está saindo a próxima linha aqui. Nosso tabuleiro de jogo na velha está ficando quase que completo. Próxima linha são 3 espaços em branco, seguido de um pipe, seguido de 3 espaços em branco, seguido de um pipe, seguido de um espaço, a letra O. Ok? Então vamos lá. Como eu falei, esses exercícios aqui, eles são para a gente treinar. São meio chatinhos, né? Espaço, e um espacinho aqui, espacinho ali. Mas é importante a gente treinar isso, né? Saber que a gente pode imprimir na tela qualquer coisa. Como a gente vai ver no exercício 5, o exercício 5 é interessante. Olha lá, 3 espaços, um pipe, 3 espaços, um pipe, espaço, a letra O. Olha só, né? Imagine por que é importante a gente fazer aquela brincadeira que eu comentei com vocês de abrir e fechar o parênteses, abrir e fechar aspas. Vamos supor que aqui nesse momento eu esqueço de fechar aspas e faço isso aqui, ó, né? Então, se eu mandar executar esse programa, olha lá, a expressão não foi finalizada corretamente. Tá? Já comentei anteriormente, as mensagens de erro costumam ser sempre... normalmente elas são complicadas, assim, elas não dão exatamente o erro, tá? Então a gente tem que prestar atenção aqui, assim, a gente sabe que existe um erro na linha 11, na verdade até o erro na linha 11, né? Na verdade o erro na linha 9. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Porque o Portugal ele não te indica exatamente o erro, onde que ele está, mas a gente tem indicações no próprio editor aqui a gente consegue ter uma indicação, né? A gente está vendo aqui que está meio diferente aqui, então provavelmente é alguma coisa que a gente esqueceu, tá? Então olha, se a gente fechar aspas aqui, ó, volta a funcionar, né? Olha só, aspas aqui, isso. Então se a gente agora mandar executar, Shift F6, temos aqui o nosso tabuleiro de jogo da velha prontinho e funcionando, né? Então, neste caso, o exercício é bem simples, não tem muitas complicações, mas antes de eu finalizar aqui esse vídeo, eu queria chamar a atenção de duas coisas. A primeira, que fica como dica desse vídeo, é que eu comentei lá no post sobre a questão de indentação, né? Que são esses espaços em brancos que a gente põe aqui, para que a gente enxergue que a gente está dentro de um bloco de programa, um bloco, não sei se vocês lembram, mas tem a ver com abrir e fechar esse parênteses, essas chaves, né? Essas chaves,
dizendo que aqui dentro tudo isso aqui é um programa. Né? E abre chave e fecha chave, indicando o início e o fim de uma função. E tudo que está aqui dentro é o que deve ser executado pelo programa, pelo computador. Então, se a gente não indenta, o que pode acontecer? Pode acontecer coisas desse tipo assim, ó. Opa. Então vamos fazer uma baguncinha com o nosso programa, né? Se a gente faz uma coisa assim, o nosso programa funciona. Tá? Olha, tá tudo bagunçado. Mas se eu apertar o Shift F6, viu? Ó, Shift F6, vamos executar. Vou clicar aqui. O que acontece? Nosso programa funciona perfeitamente. Só que a gente entender o que ele faz, olhando para o código, já não é tão mais simples, porque está tudo bagunçado. Então essa indentação ela é importante. A gente escrever um comando por linha, né? São boas práticas de programação. Tá? Fazer essa indentação, colocar direitinho alinhamentos, né? Para a gente conseguir entender o que a gente está escrevendo. Tá? Um programa, depois de um tempo, somente programas lógicos, programas maiores que futuramente iremos fazer, depois de um tempo que você está trabalhando nele, se você voltar para entender o código que você fez, se ele estiver bagunçado, vai ficar bem complicado. Tá? É importante que a gente sempre deixe o nosso código organizado. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que, apesar de não ser necessário, eu acho interessante a gente colocar esses espaços aqui, ó, de forma que a gente enxergue um pouco melhor a questão que tem um espaço uma posição no nosso tabuleiro aqui, né? Uma outra posição aqui, esse espacinho em branco que deveria estar aqui. É um capricho que a gente faz aí, mas que ajuda a gente a entender o nosso programa e visualizar o tabuleiro como um todo. Tá certo? Então eu fico com esse vídeo por aqui. Espero que você consiga resolver no seu computador. Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente, né, para mim, usando o formulário de contato ou até mesmo a parte de comentários lá do post. E te aguardo para a correção do exercício 4. Até mais!